Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, trazendo aqui inúmeros debates, conversas, né? E, né, falar um pouquinho aí, né, de conjuntura nacional, de política, nacional, escutando aqui, né, as diferentes versões, visões dentro aí do campo da esquerda, né, do chamado campo progressista, né, para ver se, né, o que a gente avança no debate. E, né, no dia de hoje convidei aqui o Jorge Paz, que é da Frente do Povo Sem Medo, e vai falar um pouco aí, assim, seja do movimento, mas também aí vamos conversar de política nacional. Então, Jorge, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Alô, Guilherme, muito boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com você nessa mesa de debates, enriquecendo, ouvindo, falando sobre a situação do nosso país, do planeta, que vai num sentido de discutir os temas hoje cruciais da nossa conjuntura. Eu falo aqui de Mogi das Cruzes, né? Sou do Povo Sem Medo e também do PSOL de Mogi das Cruzes e também diretor da POSP, tá certo? Nós acabamos de sair de umas eleições da POSP, elegemos uma nova diretoria, estamos aí organizando o congresso do PSOL e, como Frente Povo Sem Medo, acompanhando todos os debates que rolam na Câmara Federal das mudanças do novo governo para melhorar a situação do povo. É isso aí, estou à sua disposição para a gente trocar ideias sobre a nossa situação. Muito obrigado. Maravilha, Jorge. E Jorge, explica um pouco aí para os ouvintes o que é a Frente do Povo Sem Medo, como surgiu e qual que é o objetivo aí desta frente. A Frente Povo Sem Medo surgiu depois das movimentações que ocorreram no Brasil em 2013, quando, né, a direita fez aquela movimentação toda, né? Começou pela esquerda, mas aquela questão da passagem, mas depois a direita, né, acabou dominando o processo e que foi dar no bolsonarismo. A partir dessa movimentação, tá certo? Então, setores ligados aí ao MTST, né, do Guilherme Boulos, teve a iniciativa de organizar então uma frente do Povo Sem Medo, que junto com a Frente Brasil Popular, né, ligado aí aos movimentos da CUT, para organizar a resistência, a mobilização do povo todo, né, para enfrentar, né, aquilo que ficou marcado como início do bolsonarismo. E aí foram criadas, né, grupos em várias cidades, né, no caso aqui de Mogi das Cruzes, nós fundamos o grupo e participamos sim dos movimentos. Então a Frente Povo Sem Medo, ela é uma articulação de movimentos sociais que organiza a resistência em vários momentos, né? Então, quando foi fundado para rebater o surgimento desse agrupamento bolsonarista, que depois foi redundado no bolsonarismo, melhor dizendo, para enfrentar, né, as eleições que aconteceu em 2018 e agora em 2022. Então, todas as movimentações de caráter, de cunho mais nacional, junto com a Frente Brasil Popular, ela está na frente, chamando as pessoas para se organizarem e se mobilizarem para garantir os direitos, garantir a nossa democracia. Entendi, Jorge. E, Jorge, em relação a essa questão de 2013, né? Acabamos de completar 10 anos aí desse evento histórico, né? Que deu aí, né? Que mudou a conjuntura do país. E eu queria saber de você então, né? Como que você classifica o junho de 2013? Foi progressista, foi de esquerda ou foi de direita? Bom, Guilherme, aí de fato, né, está fazendo 10 anos dessas manifestações. O movimento surgiu de maneira pela esquerda, né, que era a reivindicação justa dos
por causa dos 20 centavos, né, do aumento da passagem de ônibus, tá certo? Mas depois o movimento ganhou dimensões que a esquerda perdeu essa disputa, né? Foi o momento quando a direita se organizou, né? Então era muito comum as bandeiras do PT, do PSOL, né, serem queimadas em praça pública, tá certo? Então foi um movimento que, vamos supor assim, estava, né, no governo da Dilma, o povo exigia mais reivindicações, o problema da Copa, já não satisfazia com as questões que o próprio governo dava, né? Então, uma crise econômica também que se abateu. Então, as reivindicações no começo eram justas, né, de mobilização, mas a esquerda, do meu ponto de vista, né, a esquerda perdeu esse embate, né? A direita, que vai depois, né, vir um movimento, vem para a rua, tá certo? O MBL, certo? Então, os bolsonaristas se organizam nesse movimento. Então, para nós, o resultado final, né, não é pela esquerda, venceu uma concepção, digamos assim, pela direita de antissistema, né, porque acabou, né, cunhando essa visão de que o movimento era antissistema. Na verdade, são os setores, né, da direita que ganhou esse processo, no meu ponto de vista. Entendi, né? E passado esses 10 anos, ô Jorge, né? Por que que a esquerda perdeu a mão desse movimento, né? O que que aconteceu para a esquerda, né? Perder a mão aí do movimento e entregá-lo para a direita? Bom, eu não diria que a esquerda entregou para a direita, né? Uma disputa. Isso está inserido dentro no meu ponto de vista, de um cenário internacional de crise, uma crise do capitalismo, não apenas uma crise periódica, né? Uma crise cíclica do capitalismo, mas uma crise mais estrutural, né? E o neoliberalismo, que se apresentou na década de 90, 2000, como solução para o planeta, foi um grande fracasso, né? Certo? Tanto que vários governos de esquerda se elegeram em seguida, aqui no Brasil, com Lula, né, na Argentina, na Venezuela e por aí afora, certo? Na crítica ao neoliberalismo, né? Então, essa crise, né, que parte desde 2008 do capitalismo, uma crise bastante profunda, certo? E que é uma crise agora mais ou menos estrutural, né? O capitalismo está esgotando o processo de desenvolvimento no planeta, né? Ampliando a, aspectos do campo, né, os limites do campo, certo, estourando a camada de ozônio, né, então não tem mais para onde crescer o capitalismo, tá certo? E com essa crise surge então no mundo, né, uma visão mais fascista, mais conservadora, entendeu? Certo, para a solução do capitalismo. Então, o fascismo vai ganhar, né? Na Turquia, vai ganhar nos Estados Unidos, né? Certo? E ganha no Brasil também. Então, a primeira manifestação desta ordem foi no Brasil em 2013, tá certo? Então, é uma disputa grande, porque a esquerda vive um processo de crise, né? De dificuldade. Ela não está num avanço constante. Desde a destituição da União Soviética, desde o fim da queda do Muro de Berlim, foi uma situação de que a esquerda vem numa dificuldade muito grande, entendeu? Então, tanto que a nossa missão hoje é unir as esquerdas, que vem, né, claro, conseguir uma vitória muito importante, né, ao derrotar Trump nos Estados Unidos, ao derrotar aí o Bolsonaro o ano passado no Brasil, mas a Turquia ganhou o Erdogan, né? Então é uma disputa grande no destino do planeta que vem se fazendo, né, pela direita e pela esquerda, mas a direita tem muito acúmulo, né, que a esquerda perdeu com a destituição da União Soviética.
Entendi. E o que precisa fazer, né, para a esquerda se acender novamente de fato, na sua opinião, ô Jorge? A esquerda vem fazendo todos os esforços, né? Tem tido vitórias localizadas, né? A criação do partido na Grécia do Syriza, na Espanha do Podemos, né? A vitória do Boric no Chile, né? Entendeu? E aqui no Brasil, com a vitória do Lula agora derrotando assim o Bolsonaro, mas são movimentações localizadas, né? Muito difícil do momento que nós vivemos, mas o povo resiste, né? Todo esse ataque que vem ser feito pela direita dentro do país. Eu acho que cada país tem que encontrar a sua solução. Aqui no Brasil, né, nós podemos dizer que tivemos uma vitória muito importante, né, no ano passado ao organizar uma frente ampla de todos os segmentos de esquerda, progressistas, republicanos, né, democráticos, né, junto para enfrentar o Bolsonaro. E mesmo assim nós conseguimos derrotá-lo, mas foi por uma diferença muito pequena, né, de 2.000 votos, certo? Então, mostra que tem muito fôlego. Se Bolsonaro hoje foi tornado inelegível, se ele pode até ser preso, mas o bolsonarismo está muito forte, né? A figura do governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo se apresenta como um sucessor, né, do legado, embora negando, né, um Bolsonaro muitas vezes, quebraram o pau publicamente sobre aí a reforma tributária, mas penso que é um esforço, né, que os partidos de esquerda, no caso do pessoal do qual eu faço parte, vem assim contribuindo para que no momento é necessário uma unidade mais ampla para derrotar esse fascismo, que não está derrotado, né? No caso lá da Hungria, da Turquia, né, que esperava, né, que o Erdogan fosse derrotado, mas no segundo turno acabou ganhando, entendeu? Então demonstra que ainda tem fôlego, certo? Porque como eu falei na fala passada, é como os setores mais fascistas se organizam para poder é, encontrar a solução para a crise do capital. Eu acho que, sintetizando, acho que tem duas questões importantes que eu aponto para a solução. Primeiro, é um trabalho de base sistemático de ganhar a confiança do povo, certo? Que ficou abalado por todo esse processo que houve, né, no país, né? Então isso é necessário, e a continuidade de uma frente ampla, né, para poder ganhar espaço na institucionalidade, né? Certo? Então, as eleições do ano que vem vão ser um marco disso, trabalhamos nesse sentido, né, de estar fazendo, né, o trabalho de base e preparando as eleições. No caso de São Paulo, pode ser que a gente tenha uma surpresa muito agradável aí com o desempenho do Guilherme Boulos. Entendi. O fato, né, de não termos, né, uma sociedade socialista hoje no mundo, né, que, que mostre que tem uma alternativa ao atual sistema colabora, né, para a crise da esquerda? Colabora, né? Que, de fato, a destituição da União Soviética nos anos 90 e a queda do Muro de Berlim não ajudaram. A gente diz, né, que o muro caiu do lado errado, né? Certo? Então, com todas as críticas que a gente pode formular para o processo da União Soviética, era uma referência muito importante que forçava os países capitalistas até a desenvolverem um capitalismo, né, no caso do Afro State, né, na Europa, a garantir direitos aos trabalhadores que sem essa referência da União Soviética não seria possível, né? Na medida que isso se destituiu, né,
o capitalismo cresceu para caramba, a ponto de teóricos do capitalismo alegarem que não tinha saída fora do capitalismo, né? Que não tinha outra saída, que a história tinha morrido, como o caso lá daquele, esqueci o nome daquele autor, né? Depois daqui a pouco eu me lembro e eu cito, né? Já foi ultrapassado, porque mostrou os povos não param. Enquanto houver injustiça, haverá manifestação. Então, de fato, a crise, né, do capitalismo, que é uma crise de expansão, ele precisa estar sempre em expansão, mas só que o universo tem limite, né? Não tem mais como expandir. A fronteira agrícola está chegando no seu final, né? Então, hoje a gente vê que essa crise do capitalismo e a questão da climática, né, eu vejo o calor na Europa, as enchentes, né, todo desequilibrado, está assim, num grande problema. Né? E, do outro lado, a crise também do socialismo, né, que certo, vem procurando ao nível mundial um processo de unificação. Eu acho que a gente tem dado passos importantes, como citei, no caso da Grécia, no caso da França, da Espanha, da França, de Portugal também, né? Aqui na América Latina, hoje a gente tem um conjunto de países que vive uma situação de governo progressista, né? Entendeu? E o caso do Brasil. Então, nós estamos num momento de transição em que é preciso muito debate, muita discussão e muito trabalho de base. Essa questão da frente ampla que você cita, é confiável fazer essas alianças com os setores da direita, né, com os setores aí da classe dominante, da burguesia? Ou você acha que pode ter um novo 2016, né, acontecer com Lula, o que aconteceu com a Dilma? O Lênin dizia que, conjunturalmente, né, taticamente, a gente pode fazer até aliança com o diabo, tá certo? A burguesia tem o seu projeto histórico, né? Mas a burguesia também não é um bloco monolítico. Ela tem as suas divisões, né? Tem os setores democráticos da burguesia, os setores progressistas, né? E tem os setores fascistas. Né? Então, contra o fascismo, ou neofascismo, melhor dizendo, né? O neonazismo que vem assolando o planeta, né? Por causa dessa crise, como eu havia comentado. Quer dizer, como é que derrota esses segmentos? Historicamente, a história tem demonstrado que são frentes amplas, né? Certo? Para derrotar o nazismo, o Stalin teve que fazer acordo com o Churchill, senão não derrotava o nazismo, né? Então, são momentos históricos em que a gente sozinho não tem força para derrotar um inimigo que é contra a democracia, né? Isso que é a questão. Então, a pergunta é essa. Era possível derrotar Bolsonaro sem Geraldo Alckmin na chapa? Ah, ninguém gosta do Geraldo Alckmin, sabemos o que ele representa, mas nesse momento conjuntural ele cumpre um papel de combater um inimigo violento, né? Um inimigo que não só combate os direitos dos trabalhadores, como ataca a democracia. Né? O que foi o dia 8 de janeiro, logo após aí a posse do Lula? Entendeu? Então, historicamente, as frentes amplas envolvem setores progressistas da burguesia. Né? Passado esse momento, aí a história é outra. A burguesia não é confiável, no sentido, ela tem um projeto, o projeto deve ser perpetuar no poder, extrair a mais-valia dos trabalhadores, entendeu? Mas tem formas diferenciadas dela governar. Há setores da burguesia que apelam para a ditadura, né? Atacam a democracia. Outros disputam dentro da democracia. E Jorge, como que você vem encarando aí, né, a questão do arcabouço fiscal, né? Como que você vê essa medida? Eu particularmente acho que o arcabouço fiscal vai pavimentar novamente aí a volta da extrema direita. Espero que não, né? Pô? Estamos lutando para que não.
O governo Lula é um governo em disputa, né? Não é um governo que está definido por um campo. Quer dizer, o Lula está definido, né? O governo do Lula de 2022 não é o mesmo governo de 2002. A realidade é outra, tá certo? Então nós temos aí o bolsonarismo em voga, né? Certo? Vai pavimentar, você falou, certo? Quer dizer, nós temos que derrotar o bolsonarismo. E começa com as eleições do ano que vem, entendeu? Que o Bolsonaro está meio enfraquecido, mas o bolsonarismo vai muito forte. Aí a reforma tributária, o arcabouço fiscal, ele foi o possível, né? Porque tem pressão de outros lados, né? O pessoal votou contra, né, o arcabouço fiscal, porque entendeu que ele não resolvia os problemas. Não é exatamente tão draconiano como a PEC do fim do mundo, né? A PEC do teto dos gastos, mas ela é muito complicada, né? Certo? Então o pessoal votou contrário, isso daí. Já a reforma fiscal, ela tem alguns avanços que há muito tempo não se colocava no Brasil, entendeu? Do congelamento da cesta básica, a questão dos remédios, né? O tributo sobre os ricos que têm aí jet skis, helicópteros, né? Jatinhos, certo? São medidas bastante importantes que, vamos dizer, há muito tempo que vem discutindo esse tipo de questão. Eu acho que não dá para dizer, né? Certo? Você fez uma afirmação categórica, né? É possível, né? Não está nada, não tá nada definido. Mas o objetivo que nós vemos, a gente vem desenvolvendo, é para derrotar a extrema-direita, né? Tá certo? Entendeu? É isso. Depois vamos ver o que a gente faz, né? Porque, claro, pode derrotar a extrema-direita e surgir um segmento da burguesia não fascista, né? Eu penso que a gente tem que fazer um movimento um movimento de duas ordens, né? Derrotar o fascismo e acumular para ser uma alternativa para os trabalhadores, certo? Essa não é uma questão fácil de resolver, tá certo? Então, para mim não está dado não que o arcabouço necessariamente levará o retorno, né, do fascismo, né? Porque o fascismo foi nas eleições com Bolsonaro foi derrotado. Vamos aí para a última pergunta, né? Jorge, né, como combater essa extrema direita? Primeiramente é com frente ampla. A história tem demonstrado isso. Nós não conheço um outro mecanismo que não seja com uma frente ampla que aglutine, né, os de esquerda, os progressistas, os democratas, os republicanos, né, para enfrentar um segmento que tem o ódio como motivo do seu embate, a morte, a destruição, né, que é o fascismo, o neofascismo. É o que significou Bolsonaro aqui no Brasil, Trump nos Estados Unidos e Orbán na Turquia, tá certo? Então, e no passado, que foi Hitler, que foi Mussolini, né, esses nomes mais representativos de uma concepção de como gerir os negócios da burguesia, que é pela violência, pelo ódio, pelo ataque. Entendeu? Então, a história demonstrou que para combater esse segmento de ultradireita, né, fascista, neofascista, é a frente ampla. Não há outro jeito, entendeu? Certo, né? Segundo, é fazer um trabalho de base, né? A esquerda, ela deixou o trabalho de base para trás, né? E a direita faz um trabalho de base através, muitas vezes, das igrejas, né? Evangélicas. Então, é preciso que a esquerda ela se aproxime, né? Do trabalho de base de maneira assim sistemática, né? Não é uma questão simples de fazer, mas de certa forma a gente vem reaprendendo, né, a fazer esse trabalho de base, né?
Se for ver aí o trabalho do MTST com as cozinhas solidárias, por exemplo, é um exemplo desse processo, né? O MST com a sua produção de autossustentabilidade, né? É outro exemplo que pode ser assim citado. Então, é um trabalho de base. Segundo, terceiro, é a ação de ocupar espaços nas instituições. Né? Então, por um lado, esse trabalho de base de conquista, né, no território, né, junto aos segmentos que hoje surgem para a luta do movimento negro, do movimento LGBT, das mulheres, da juventude, né, dos povos indígenas, né, dos povos originários que vêm se manifestando, se vem criando um novo caldo de cultura. E isso é uma realidade que não é só do Brasil, acontece, né, em vários países que vêm se movimentando. Então, ao lado disso, ocupar espaço na institucionalidade, certo? Então, aumentar as bancadas de vereadores, de deputados, né, de prefeitos, é uma questão também bastante importante. Veja o caso, né? Imagina que vai mudar em São Paulo se o Boulos ganhar as eleições no ano que vem. É possível ele ganhar. Né? Não é fácil, evidentemente, eles vão retroagir. Então, eu penso que é nessa forma que a esquerda vai acumular. E pensar um programa, né? Certo? Um programa que possa atacar, digamos assim, as duas questões centrais hoje, né, da nossa realidade mundial, que é a crise, né, mundial do capitalismo, tá certo? Então, o Brasil precisa ter uma produção econômica que saia, né, apenas da exportação de commodities, né, tem que desenvolver assim um processo da indústria, que é bastante importante, né? Então isso é bastante fundamental, e a questão climática, né? Que afeta muito o mundo. Eu acho que nesse aspecto o governo Lula está indo muito bem, né? Tanto desenvolvendo o aspecto econômico que vem dando alguns resultados, ainda pequenos, mas mais significativos, né? Porque significa uma mudança, né? Assim, de política. Há uma expectativa de que os juros acabem baixando para poder facilitar mais o desenvolvimento econômico. Então, eu penso que é isso, né? Um trabalho longo, mas que implica um trabalho, né, cotidiano de acúmulo de forças, de organização do seu trabalho na base do movimento e conquistando espaço na institucionalidade. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Jorge. Gostei aqui demais aí de fazer esse papo aí com ele e peço para que ele faça suas considerações finais. Agradeço ao Guilherme a paciência para a gente poder fazer essa entrevista. Deu um trabalho por questões técnicas. E essa mesa de debates é bastante importante, né, que haja esses canais de debate das ideias, porque um dos problemas que a gente enfrenta é debater a realidade, né, que não é fácil. Obviamente, muitas das coisas que eu coloquei há outras visões, né, outras considerações a respeito do que foi dito. Isso é importante, né? Ninguém tem a verdade, né, com tudo, por isso que o nome, né, do programa é muito interessante, mesa de debates. Temos que debater as alternativas para o país, para o continente, né, para o planeta. Né? Vivemos um momento muito difícil na nossa vida, porque pela primeira vez na história do nosso planeta, né, a vida está em jogo por intermédio dos seres humanos. Né? Isso é muito triste, né? A gente vê o que acontece lá com o calor na Europa e as enchentes correndo aí pelo mundo afora. Para dar dois exemplos bastante simplórios, né, de que vivemos um momento bastante difícil. Então, debater as ideias é muito importante. Né? Isso é preciso resgatar dentro da esquerda a discussão da realidade. Né? Eu dou muita importância para a teoria, né? Porque a teoria, como dizia a Lênin, é um guia
para a realidade, né? Sem teoria numa prática, mas é a prática que é o critério da verdade, né? Então tem que fazer uma combinação dialética dessas duas questões. Então debater, né, é muito fundamental. Parabenizo, né, o Guilherme por esse programa e estou à disposição. Quando houver oportunidade, é só dar um toque que a gente estará à disposição para ajudar aí no debate sobre a realidade da nossa vida. Muito obrigado e até a próxima. Então é isso aí, pessoal. Então agradecendo mais uma vez ao Jorge, agradecendo também a você que nos acompanhou até o final desta entrevista. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe esse nosso trabalho, curta, compartilhe e comente os nossos vídeos. Também segue a gente no Instagram, TikTok, Facebook. E quem puder contribuir financeiramente aí com a gente, fique à vontade. Então, forte abraço e fui!